do mundo, sal da terra, viro luz, me torno uma candeia iluminante, que foi o que nós dissemos nos últimos dias. E eu continuo hoje dizendo: luz de quê? Luz para quê? Luz no mundo. Se somos conforme Jesus, porque nós não temos uma vocação para nos tornarmos um outro tipo de luz. A única luz que ilumina é a luz que Jesus encarnou, manifestou, gestuou, ensinou, expressou e mandou praticar. Essa é a única. O resto é imitação. O resto é, como eu já disse hoje mesmo, ilusão e miragem. Mas é para esse chamado que eu estou aqui, é para essa plenitude, é para esse crescimento. E se é assim, eu me torno um ente inescondível. É como uma cidade, eu disse ontem, que isso começa com pessoas, com indivíduos, mas cresce como uma coletividade. Por isso Jesus usou o exemplo de uma candeia pessoal, uma candeia, uma única, mas que no somatório das candeias, numa cidade, eu dei o exemplo ontem de Jesus do lado de cá da Galileia, olhando para o lado de lá na Jordânia de hoje, e como naqueles dias já havia uma quantidade enorme de enormes cidades, de grandes cidades, como as Decapólis, de onde vinha já muita luz de candeias, iluminando a cidade, as casas, de modo que na escuridão da Galileia, do lado de cá, se dava para ver as luzes da Jordânia de hoje, só que na topografia dos dias de Jesus e na geopolítica dos dias de Jesus, nas cidades que lá havia e que hoje são ainda ruínas visitáveis. Ele está dizendo ali, não dá para esconder. Gereza, não dá para esconder Gadara, não dá para esconder nenhuma dessas cidades edificadas sobre o monte, olhem lá. Elas são óbvias. Assim como aquele que me segue, que pratica o evangelho, se torna um ente óbvio. Mesmo sem precisar dizer palavra alguma, a vida fala, tudo grita, a energia vibra, os olhos iluminam, os olhos são a lâmpada do corpo, o ser é luz, o comportamento é luz, a atitude é luz. E luz que, somada às demais luzes, formam uma cidade inescondível no mundo ou sobre os montes. Mas isso tem uma dimensão, como a gente viu ontem, que acontece dentro da casa. E ele disse, olha, isso tem que começar do pessoal, do individual, para se tornar coletivo. E só se tornará um dia coletivo se for verdade individual. E só será uma realidade coletiva se eu não ficar preocupado com a luz da coletividade, a luz da congregação, a luz da igreja. A igreja é a luz do mundo e nada é a mesma coisa. Quem é a luz do mundo sou eu, vós sois. Jesus nunca teve esse tipo de ideia de igreja na cabeça dele. Ele era Deus demais para ser tão burro. Cristianismo é a ideia de idiotas endiabrados pelo desejo do poder e do controle. Jesus disse que com ele as coisas eram livres, era confiança total no Espírito Santo, que soprava onde queria, em quem queria, como queria, exatamente do jeito que desejasse, e era assim que originalmente teria que ser mantido, porque a única maneira de se experimentar realmente a verdade de Deus na vida é se for assim. E aí ele diz, mas tem que começar com uma candeia. E é a soma dessas candeias que tem que começar iluminando dentro de casa. Tem que ser verdade no interior da minha casa, portanto tem que ser verdade da minha existência pessoal, para atingir os demais na minha casa, para se tornar na soma de todos nós, não por uma estratégia de natureza eclesiástico, congregacional, mas pela verdade existencial da experiência real de vida e de fé de cada um. Na soma natural e espontânea disso tudo, surge uma cidade, uma comunidade que ilumina e que é inquestionavelmente real.
e que não é luz porque fala sobre luz, é luz porque não dá para esconder, porque é verdade, porque pratica as boas obras do amor, porque experimenta a verdadeira alegria como fruto do amor, obra do amor, o fruto do amor é alegria, é tudo sinônimo, alegria, é justiça, é paz, é bondade, é longanimidade, é fidelidade, é mansidão, é autocontrole, domínio próprio. São essas realidades marcantes e diferentes de tudo aquilo que é praticado ou demandado, até pelas morais ou pelas etiquetas humanas. Como Jesus disse, se a vossa justiça não excederem muito a etiqueta humana, ou a etiqueta dos escribas ou dos fariseus, ou as morais circunstanciais, se vocês não forem aqueles que praticam e dão o fruto da ética, do ethos, do Espírito Santo brotando de vocês em decorrência de todos os frutos do amor, se não for assim, não será nada e nada aproveitará. Agora, se for assim, será inquestionável, será indubitável. E como eu disse, ninguém tem que gritar a respeito disso, eu falei ontem. Isso grita por si mesmo. E grita nos céus, na terra e debaixo da terra, e não há criatura, nem nos céus, nem na terra, nem debaixo da terra, que possam se esconder dessa realidade de um ser que anda iluminado. Ilumina no planeta, ilumina nas regiões tenebrosas, ilumina nas regiões celestiais, e até os seres das regiões celestiais, Paulo diz, aprendem sabedoria. Os principados e potestades aprendem sabedoria com essa manifestação das obras do amor. Assim brilhe também a vossa luz diante da sociedade humana, para que os seres humanos, a sociedade humana veja as obras, o fruto, o derramar, a graça, a verdade praticada, encarnada por vocês, e desse modo, naturalmente, eles glorifiquem, digam, caraca, Deus tem filhos entre nós. Meu Deus, está cheio de anjo. Meu Jesus, tem um bocado de gentezinha simples, pobre, sem nome, sem poder histórico, mas que são pessoas à cara de Deus, que carregam esse parentesco, essa filiação. É inegável esse vínculo delas. Não dá para questionar o fato da identidade delas, a quem elas pertencem. Elas resplandecem, como Pedro disse, como luzeiros deste mundo tenebroso. Eles dão esse testemunho qualitativo da realidade e da graça de Deus, que fez e trouxe esse benefício crescente do Evangelho, apropriado por eles e frutificado naturalmente por eles na existência. Um benefício pessoal e que vai alcançando a tantos quantos vão chegando ao alcance da percepção dessa luz que carrega a glória de Deus. É por isso que os homens, as mulheres, a sociedade, a humanidade, quando vê gente assim, é forçado a olhar para cima. É forçado a dizer amém. Meu Deus, Deus existe, não porque eu tenha tido demonstrações de qualquer natureza, mas eu tive uma demonstração, eu vi Deus no meu próximo. Eu vi Deus no amor que essas pessoas experimentam. Eu vi Deus no trato dessa gente. Eu vi Deus na qualificação espiritual, psíquica, emocional, na qualificação de atitude, de caráter, de escolha de pensamento, de escolha de vida, de amor como decisão de prática perceptível na existência, mas que começa a partir das escolhas feitas na interioridade, feitas no coração. Quando essa realidade que eu estou aqui falando e repetindo há 50 anos se instala na gente, aí a revolução é incontrolável. E ninguém tem que implorar nada,
Ninguém tem que dizer dá glória a Deus, dá glória a Deus. Isso aí é coisa da carne. Quando é verdade, Jesus diz, os seres humanos olham e ficam embasbacados e dizem, eu vi Deus nela. Eu vi Deus nele. Essa pessoa é esquisita em relação a tudo mais, porque no mundo de ódio decidiu amar. No mundo de orgulho decidiu ser ensinável, ser humilde de espírito, ser alguém que continua aprendendo eternamente, que não para nunca de crescer. No mundo de dureza, não tem medo de sensibilizar-se, de chorar, de se importar. No mundo onde cada um pensa só em si, essa pessoa pensa nos outros e quer que o que de melhor lhe possa ser vida seja também o que ao próximo seja servido. Busca a paz, se associa aos filhos da paz, não tem nenhum prazer nos conflitos, nem nas batalhas, nem nas guerras que não sejam o bom combate do amor, da misericórdia, da justiça, da verdade, segundo o Evangelho. Então, quando uma pessoa vai se tornando cada vez mais assim, é inegável, nada nesse mundo tem o poder de apagar isso. Nem o silêncio faz isso deixar de ser audível. Isso se torna inquestionável. Uma vida humana que encarna o Evangelho todo dia é a única apologia de Jesus que Deus pretende que seja praticada na sociedade humana. Não são argumentações de natureza intelectiva, mas são encarnações existenciais e comportamentais do amor e da graça de Deus, transformadas nessa luz cujo fruto consiste em toda justiça, verdade e bondade. Como Paulo disse aos Efésios, lá no capítulo 5, no verso 9, e eu tenho repetido exaustivamente. Aí os homens olham isso e dizem, meu Deus, cara, Deus é real. Eu tenho visto a realidade de Deus sendo encarnada. Eu tenho visto a invasão de Jesuses. Agora olhe para você em relação à sua casa, você em relação à sua família, você em relação à sociedade, ou o que você chama de igreja, de congregação em relação ao todo da sociedade do mundo, e pergunta se você e vocês e nós todos juntos significamos uma invasão de Jesuses no planeta. Claro que não. Nós é que fazemos uma verdadeira invasão de alienígenas. Somos nós. Gente que não sabe de Deus, não sabe do Evangelho, não sabe do amor, não sabe nada de justiça. Como às vezes eu vejo uns rapazes ou moças que comentam ali em qualquer plataforma minha, dizendo, Caio agora só fala em amor, só fala em natureza, só fala em ecologia, só fala em criação, só fala em misericórdia, está desviado da fé. Meu Deus, dá vontade de você pedir time out, sair e pedir para escalarem um outro, porque você chegou na hora já de ir para o banco. Depois de 50 anos de insistência e não aprendem nunca. Nunca. Nunca, 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 nunca. Especialmente porque Paulo diz, escrevendo aos Coríntios, na segunda carta, no capítulo 4, você lê do verso 4 em diante, e no contexto antecedente, começando no capítulo 3, você vê Paulo explícita e obviamente dizendo e fazendo uma comparação entre o ministério da graça de Deus em Cristo Jesus, conforme o Evangelho, em comparação com as tábuas da lei de Moisés. Aí ele compara Jesus com Moisés e se põe na história e diz, e eu também não sou como Moisés. Não sou como Moisés, que manteve um véu na cara para que ninguém visse a desvanecência da luz, do brilho que havia nele, e que a lei por si mesma não consegue manter aceso no rosto.
Então o véu ficou ali. Do início ele botou o véu para não ofuscar o olhar dos demais, mas depois de um tempo, anos passaram, o véu ficou lá, embora já não tivesse luz nenhuma na cara de Moisés, porque a lei não tem o poder de fazer essa luz ser algo brilhantemente permanente no nosso ser. Só a luz que resplandece na face de Deus em Cristo Jesus, e que resplandeça assim a partir da minha face também, como Paulo diz lá em 2 Coríntios 3, é o que me faz esse ser que foi tirado das trevas para a sua maravilhosa luz. Antes disso, escrevendo e dizendo, enquanto isso não acontece, mesmo que você seja dos fiéis discípulos de Moisés, das tábuas de pedra, da lei, quanto mais você pensar que é pela moralidade da lei de Moisés ou pela obediência a esses mandamentinhos que Cristo já rasgou na cruz, pelos quais ele morreu, e eu vou falar disso daqui a uns dias, não vim para, como ele diz logo adiante, eu não vim para revogar, eu vim para cumprir. Aí depois ele diz, e tudo vai ser cumprido. E depois ele diz, está cumprido, está consumado, está acabado, está rasgado. Mas o pessoal não quer entender. Mas Paulo diz que o príncipe deste mundo, lê lá, 2 Coríntios 4, versos de 4 a 6. O príncipe deste mundo, e ele está falando a crentes. Crentes que queriam fazer o casamento de Jesus com Moisés, de qualquer jeito. Do Monte Sinai com o Monte Calvário. No Monte Sinai é onde a acusação é escrita. No Monte Calvário é onde as acusações são canceladas de uma vez por Cristo Jesus. Está pago e consumado. Não tem mais dívida nenhuma. Mas o príncipe deste mundo, Paulo diz, adora cegar o entendimento dos incrédulos. Paulo diz, eles têm um véu na cabeça. E eu estou falando com o mesmo público para o qual Paulo estava se dirigindo. Exatamente o mesmo público. É o que me vê aqui, prioritariamente. São os que andam com um véu na cara. Que não enxergam nada, não entendem nada. São obstruídos e blindados para tudo. Não compreendem. Estão obturados. Estão com os olhos totalmente sob a escuridão. Aí Paulo diz, até que um deles se converta. E está falando de crentes se converterem. Quando um deles se converte, o véu é tirado. Leia lá, pelo amor de Jesus, 2 Coríntios, capítulos 3 e 4. Quando um deles se converte, o véu é tirado. Aí eles enxergam. Aí pela primeira vez, eles veem a glória de Deus iluminada na face de Cristo Jesus, conforme o Evangelho. Aí eles entendem, pela primeira vez, que Deus estava em Cristo, reconciliando consigo mesmo o mundo, não imputando aos homens e mulheres as suas transgressões. Ao contrário, nos chamando e nos designando para sermos embaixadores, pacificadores, ministros da reconciliação entre Deus e o mundo, afirmando a misericórdia e a graça unilateral de Deus em favor de todo ser humano, saiba ele ou não, se souber e acolher, melhor. Se não souber, a graça é graça a si mesmo. Se souber e não acolher, era melhor não ter sabido.